Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Vamos dar continuidade aí à leitura do livro A Justiça é uma Mulher Negra, da Lívia Santana Vaz e da Kiara Ramos. Nesse vídeo vamos começar com o primeiro girê, eu vou dividir em partes. E essa vai ser a primeira parte. Primeiro girê, Mulheres Negras, o Ontem, o Hoje e o Porvir. Vamos lá. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. Eu sou porque nós fomos, diz o canto da mestra Griotti no conto que abre a introdução desta obra. E isso não é uma mera licença poética ou um recurso retórico. A África Negra nos ensina que cada um de nós é uma legião. Na tradição bambara, por exemplo, afirma-se Maa, Ka, Maaya, Ha, Ka, A, Yerehono, que traduzindo significa as pessoas da pessoa habitam a pessoa. Mas é a pessoa no singular, ou seja, a sua existência física, corpórea, que serve de invólucro a outros aspectos mais sutis como emoção, mente e espírito. Esse corpo humano seria uma réplica em miniatura do mundo, na língua bambara, Maa Ie Dinie Meremim Deie. O homem é o universo menor. Sendo assim, Maa é tudo em um, sendo impossível terminar de conhecer a totalidade da pessoa, que não se fecha sobre si, pelo contrário, abre-se em várias direções internas e externas. Primeiramente, a pessoa está ligada a seus semelhantes, sendo a comunidade humana uma e interdependente. Também a pessoa não se dissocia da própria natureza, que tanto a cerca quanto a compõe. A noção de uma natureza como objeto a ser explorado pelo ser humano é totalmente irracível e autofágica, segundo essa tradição africana. Nesse sentido, como bem diz Luciana Ramos, a nossa sociologia é sempre coletiva, nunca se é individual e isolada. Sempre se é pessoa forjada no coletivo, vivo e morto. Desse modo, o nosso processo de desconstrução decolonial depende, em grande medida, do resgate da memória daqueles que vieram antes de nós e, portanto, da compreensão do papel da mulher negra na história do Brasil. Mais uma vez dizemos, somos pessoas coletivas, o que significa que partimos de uma concepção oposta à noção eurocêntrica de pessoa como indivíduo, forjada na modernidade burguesa, forjada na modernidade burguesa. Ponto. Na tentativa de lidar com as incertezas de um futuro não escatológico, o homem branco europeu substituiu a metafísica teológica pela mais transcendental ideia de racionalidade teleológica, que se tornou a sua nova religião. Com o advento da modernidade, o homem, aqui, entendido no seu sentido estrito, deixou de ser sujeito a e passou a ser sujeito de. A lógica tomista, segundo a qual o homem seria um devedor de Deus, foi substituída por uma noção de sujeito de direito e não de deveres, em um sistema que coloca o homem na sua individualidade como centro do sistema nacional.
Esse processo, iniciado no final da Idade Média, teve seu apogeu 300 anos depois, quando as ideias iluministas atribuíram ao homem branco europeu a tarefa de introduzir os tempos da liberdade e da felicidade, o futuro dourado. A Revolução Francesa, evidenciando o conceito de história da escola alemã, torna possível a erosão dos modelos do passado, transforma o futuro em um campo de possibilidades finitas, limitadas, uma vez que organizadas racionalmente, segundo o maior ou menor grau de probabilidade. Ponto. O indivíduo burguês se coloca como protagonista da história e do direito, consolidando a noção subjetiva deste. Nesse contexto, o direito subjetivo seria a individualização das relações jurídicas e a subjetividade vista como um ser humano individualizado ou como uma projeção ideal e metafísica do sujeito. Essa construção teórica trata dos problemas de modo transcendental, de forma idealística, como se lidássemos com seres sem nome, sem rosto e sem cor. Por essa razão, confrontar a concepção supostamente universal de sujeito com a história das mulheres negras na diáspora, evidenciando que todo o discurso acerca da autonomia da vontade, da liberdade e da igualdade, desde sempre as excluiu, é imprescindível para que possamos discutir racismo e sexismo no Brasil. Mas aqui não nos limitaremos a uma mera exposição de fatos e personagens históricos, numa lógica de linearidade causal, com o objetivo de denunciar o mito da universalidade do sujeito e identificá-lo com o homem branco. Nós iremos além, pois entendemos passado, presente e futuro com uma base cíclica. Nos deslocamos pela dimensão tempo, muito mais para nos nutrirmos do passado e ressignificarmos nossa existência com vistas a construir um futuro do que para qualquer outro fim. O ontem, o hoje e o porvir são elementos que se conectam e se retroalimentam para compor o todo, que ao mesmo tempo nos constitui. Sankofa. Assim, o início do primeiro giri será dedicado a analisar como desde a escravização de pessoas africanas do Brasil, colônia, racismo e sexismo se entrecruzam historicamente, estabelecendo um modo peculiar de opressão dos corpos negros femininos para consolidar uma espécie de racismo genderizado, persistente até os dias atuais. Sob essa ótica, na sequência, iremos abordar como as mulheres negras, apesar das opressões sofridas e mesmo diante de uma ordem jurídica escravagista, foram capazes de atuar de maneira orgânica e estratégica em busca de justiça e liberdade para as pessoas negras. Muito embora o racismo e o sexismo tenham promovido a invisibilização de suas trajetórias, mulheres negras suscitaram contranarrativas e desempenharam importantes papéis contra-hegemônicos ao longo da história do Brasil. Esses espaços de resistência podem ser identificados não apenas nos diversos modos de insubordinação à escravização, mas também na consolidação dos movimentos de mulheres negras e do feminismo negro. Estes se configuram como importantes elos de uma trama emancipatória a conectar o ontem, o agora e o amanhã, e que, apesar dos aparatos necropolíticos, racistas e sexistas, e até mesmo como reação a estes, será negra e feminista. Eu sou porque nós fomos o ontem. Mulheres negras numa encruzilhada interseccional historicamente estabelecida. O que peço no momento é silêncio e atenção. Quero contar sofrimento que passamos sem razão. O meu lamento se criou na escravidão, que forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação, mas ganhei, pois eu trazia Nanã e no coração.
Sou de Nanã, Euá, Euá, Euaê. Sou de Nanã, Euá, Euá, Euaê. Sou de Nanã, Euá, Euá, Euaê. Mateus, aleluia, Cordeiro de Nanã. A modernidade e o colonialismo negaram humanidade às pessoas negras por meio de uma ficção ético-jurídica que as igualou a animais e legitimou incomensuráveis formas de violência contra seus corpos, suas mentes e suas almas. Essa zoomorfização permitiu as mais diversas atrocidades contra a população negra na diáspora, pois o racionalismo moderno é antropocêntrico. A tradição ocidental deste mundo cedo excluiu os animais de quaisquer considerações morais, sendo os sofistas gregos os primeiros a se afastarem da perspectiva cosmocêntrica defendida pelos chamados pensadores pré-socráticos ou filósofos da natureza. Sofistas como Protágoras debruçaram-se unicamente sobre a questão do homem, fazendo nascer a cultura antropocêntrica, deslocando a questão do conhecimento do cosmos para o homem, que passa a ser referencial de medida para todas as coisas. Firmado o discurso sofístico e inaugurado o humanismo grego, a vida do animal passa a ter uma única finalidade, a de servir ao homem. Nesse contexto, o homem passa a ser objeto de si mesmo, reconhecendo-se livre, o que não aconteceria, segundo Sócrates, com os animais, que não podem exercitar esse autoconhecimento. Não se sabendo livres, os animais se colocariam na posição de escravos, contentando-se com a escravidão, uma vez que seriam incapazes de pensar como um eu, devendo ser controlados através do medo e da dor. Já na Idade Média, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, retomando a teoria helênica da grande cadeia da vida, ressaltam que o pensamento é um atributo espiritual exclusivo do homem, que corresponde à diferença fundamental entre o ser humano e os demais seres animados. Sendo os animais seres imperfeitos, destituídos de espírito, deveriam estar a serviço do ser perfeito e racional, não possuindo capacidade de pensar. Os animais não poderiam, através do livre-arbítrio, participar do acordo político. Para Agostinho, não existe pecado em matar um animal, pois a providência divina permite o uso dos demais seres pelo homem, uma vez que a lei estabeleceria uma necessária hierarquia entre as criaturas. Tal concepção encontra diálogo no dogma cristão de que Deus outorgou ao homem o domínio sobre todas as criaturas vivas, e ao animalizar pessoas negras, a ética colonial as coloca sob as mesmas condições de servir com a própria vida, pois, por justíssima ordenação do Criador, a vida e a morte das plantas e dos animais está subordinada ao homem. Não podemos esquecer ainda que a tradição ocidental se funda também no machismo, a grande cadeia dos seres criada como esteio nessa lógica de dominação faz o homem grego aparecer logo após os deuses que estariam em seu topo, seguido da mulher, das crianças, dos loucos e dos escravos, em ordem decrescente de parcela de espírito racional. Por fim, na base da pirâmide encontram-se os animais desprovidos de espírito. A escravidão negra, nesse contexto, coloca a mulher negra na base dessa pirâmide social e, em que pese as transformações discursivas, as mantém até hoje no topo dos índices de violência e encarceramento. Por isso, a importância de refletirmos sobre os alicerces das estruturas colonialistas que historicamente têm garantido a manutenção de privilégios em favor dos mesmos grupos socio-raciais. O modo peculiar como o sistema escravocrata transatlântico combinou raça e gênero na subalternização de corpos negros femininos colocou as mulheres negras numa encruzilhada interseccional. Assim, apesar da retórica esforçada,
do universalismo dos direitos humanos, racismo e sexismo continuam se articulando de maneira a recriar velhos novos mecanismos de opressão, não se devendo atribuir as condições vigentes no Brasil puramente ao sistema escravocrata, já declarado abolido desde 1888. Dito isto, um breve, porém intenso e doloroso, resgate das nossas memórias do período escravocrata será necessário para a compreensão desse ponto. Muito embora o intuito da escravidão tenha origem bem mais remotas, sendo comum inclusive na Antiguidade Clássica, apesar de mais focada na distinção entre helenos e bárbaros, estrangeiros, a escravidão transatlântica promovida pelo projeto europeu de colonização das Américas combinou duas características que a tornaram sem precedentes na história: a comercialização e a racialização. Com efeito, o elemento raça foi determinante para o sequestro e escravização de pessoas negras na diáspora transatlântica para as Américas. Tratadas como lucrativas mercadorias, as pessoas escravizadas eram coisificadas e comercializadas em grande escala. Sob essa ótica, não havia diferença significativa entre homens e mulheres, já que o processo de escravização, independentemente de gênero, era fundado na raça. Nessa perspectiva, para Angela Davis, em um sistema escravista que definia o povo negro como propriedade, já que as mulheres eram vistas não menos do que os homens, como unidades de trabalho lucrativas, para os proprietários de escravos, elas poderiam ser desprovidas de gênero. Com alicerce na questão racial, as mulheres negras escravizadas também eram submetidas a árduos trabalhos forçados, obrigadas a trabalhar entre 14 e 18 horas por dia, em péssimas condições e muitas vezes subnutridas. As pessoas escravizadas sobreviviam por apenas 7 anos, em média, na colônia portuguesa. Além disso, o excesso de trabalho costumava deixar marcas ou deformações físicas profundas. As mulheres negras, para além das abjetas violências sexuais e outras associadas à opressão de gênero, eram impingidos os mesmos mecanismos de tortura e castigos corporais aos quais os homens negros eram submetidos, a exemplo dos açoites, das gargalheiras, das máscaras, do esfolamento e das marcas por ferro quente. O açoite, punição executada com um chicote de couro retorcido, com 5 pontas em uma das extremidades, era o mais usual dos castigos aplicados às pessoas escravizadas. Podia ser executado na modalidade particular, como exercício do poder senhorial, ou judiciária, a partir de pena estabelecida pelo juiz. A pena de açoite foi revogada pela Lei 3.310, de 15 de outubro de 1886, embora tenha continuado sendo praticada largamente pelos senhores, especialmente na zona rural, onde somente foi abandonada após a declaração da abolição da escravatura em 1888. Tamanho era o rigor dos castigos físicos que muitas pessoas escravizadas ficavam deformadas quando não morriam em decorrência das aviltantes punições. Há relatos de que até mesmo escravizadas gestantes eram submetidas a açoite. Também era comum que mulheres negras fossem açoitadas nuas, fator que denota como o ódio racial. Agregava-se a misoginia para lhes imputar suplícios específicos. A experiência traumática dos castigos físicos fazia parte das estratégias do colonizador para a subjugação de pessoas antes livres. O preparo para a escravização envolvia a destruição da dignidade humana, a eliminação de nomes e status, a dispersão de grupos, para não haver uma língua comum, a retirada de qualquer sinal evidente de herança africana.
Esse sistema colonialista escravocrata não se contentava em aprisionar os corpos negros, era preciso também deter nosso espírito livre, gerando uma ruptura com nossas origens, o que envolvia o apagamento da procedência africana, a perseguição da cultura e religiosidade oriundas da África, a negação da nossa ancestralidade. Daí, a criminalização de diversas práticas associadas às raízes africanas, como a capoeiragem, a feitiçaria e os cultos de religiões de matriz africana e a conversão obrigatória das pessoas escravizadas ao catolicismo, como mecanismo voltados para garantir essa ruptura. Em outras palavras, a raça, nessas circunstâncias, equiparava homens e mulheres sob o jugo do escravismo colonialista. Entretanto, não é possível compreender plenamente o status da mulher negra escravizada apenas a partir de hierarquias raciais. É que, para além das subalternizações impostas pela questão racial, mulheres escravizadas enfrentaram as mais diversas formas de violência associadas à sua condição feminina. Violências estas que não atingiam com total intensidade e especificidade nem homens negros nem mulheres brancas. Quando expostas à venda como escravas, mulheres negras eram avaliadas e precificadas, tendo em vista a possibilidade do uso de seus corpos não apenas para o trabalho forçado, mas também para o sexo e para a reprodução. Destacadas como reprodutoras, as consideradas mais fortes e férteis eram constantemente estupradas e submetidas a sucessivas gestações, como lucrativa forma de ampliar o rebanho de escravos a favor dos senhores. A proibição do tráfico negreiro e o consequente crescimento do comércio interno de pessoas escravizadas foram fenômenos que intensificaram a criação de escravos, às custas dos ventres das cativas. A reprodução passou a ser, em determinados contextos, importante recurso pecuniário, sendo comum que anúncios de venda de mulheres negras escravizadas as descrevessem, enfatizando tal capacidade com termos como escrava reprodutora, parturiente, período de reprodução e etc. A exaltação da maternidade, ideologia bastante difundida no século XIX, não alcançava mulheres negras consideradas pelos proprietários como reprodutoras e não como mães. Elas poderiam ter suas crianças vendidas e enviadas para longe, como bezerros separados das vacas. Os criatórios de escravos, locais destinados às relações sexuais entre pessoas escravizadas para fins de reprodução e comercialização das crias, eram mantidos até mesmo pela Igreja, a exemplo do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, considerado o mais rico do mundo e que mantinha uma criatória na Ilha do Governador, dirigido pelos próprios frades. No Brasil, como nas sociedades escravistas de um modo geral, os filhos de mulheres negras escravizadas também eram propriedade de seus donos, como decorrência do princípio jurídico de origem romana. Em latim, partus sequiter ventre, que estabelecia que o status legal do sujeito seguia o do ventre da mãe. Desse modo, independentemente da raça do pai, e ainda que este fosse um homem livre, crias de mães escravizadas eram consideradas escravas também. Esse princípio passa a ser relativizado, ao menos formalmente, por meio da conhecida Lei do Ventre Livre, uma das leis do conjunto legislativo rumo à gradativa formalização legal da abolição da escravatura, que será abordada no próximo Girê. Ademais, os próprios senhores de escravos usavam as mulheres negras como objeto sexual através do denominado estupro colonial, que em grande medida originou a tão festejada miscigenação da população brasileira. O estupro no Brasil colônia não se resumia à satisfação sexual dos escravizadores, era estratégia de dominação e método de tortura utilizado por estes contra mulheres negras, especialmente aquelas que de algum modo
insubordinavam-se ao sistema imposto. Ainda a caminho das Américas, muitas escravizadas eram estupradas nos navios negreiros, não sendo raro que já desembarcassem nas colônias grávidas. A ameaça de estupro era uma realidade que as perseguia desde a captura em solo africano até o cotidiano das fazendas de plantations. O estupro sistemático de mulheres negras tinha, portanto, o objetivo de produzir a submissão das escravizadas à ordem colonialista branca, um verdadeiro método de terrorismo institucionalizado para desmoralizá-las e desumanizá-las. Era uma arma de dominação. O que hoje denominamos violência obstétrica era uma realidade imposta violentamente às mulheres negras escravizadas, que eram obrigadas a vivenciar gestações sem repouso, já que permaneciam, em geral, trabalhando no campo, sem cuidados com a alimentação e sem qualquer assistência no parto, além de todo o desgaste físico que gerava um incontável número de abortos, bebês natimortos e até mesmo morte das gestantes. É preciso pontuar ainda todo o aspecto psicológico envolvido. Muitas dessas mães negras tinham seus filhos arrancados do ventre para serem mortas por escravizadores. Recorde-se ainda a violência psicológica praticada por meio do abandono coercitivo de suas crias, visto que muitas mulheres negras escravizadas eram obrigadas a deixar seus filhos, os recém-nascidos, desamparados para amamentar os filhos das senhoras, servindo de amas de leite, função para a qual eram alugadas ou vendidas para outras famílias. A também denominada amamentação mercenária era prática difundida nas sociedades escravistas das Américas, consistindo na entrega de crianças brancas para serem amamentadas por cativas, consideradas produtoras de leite abundante e nutritivo, em contraposição às mães brancas, caracterizadas por sua suposta fragilidade física, saúde precária e, consequentemente, leite fraco. Conforme exposto, as relações entre pessoas escravizadas e escravizadores ultrapassavam o caráter comercial tradicional e muitas vezes adentravam a esfera da terceirização de cuidados que deveriam ser familiares. Apesar disso, no Brasil da segunda metade do século XIX, raramente pessoas negras eram registradas nos álbuns de fotografias de famílias brancas. Em geral, tratava-se de amas de leite que eram retratadas na companhia das crianças brancas, cuja nutrição e cuidados lhes eram atribuídos. Esse tipo de imagem, que buscava retratar uma escravidão doméstica sentimentalizada, era recorrente, não apenas em fotografias, mas também em pinturas e descrições literárias do período escravocrata. Nos jornais brasileiros de meados do século XIX, ao lado de outros produtos, eram anunciados negócios jurídicos envolvendo pessoas escravizadas, com destaque para a compra, venda e aluguel de amas de leite, as quais, para despertar a atenção dos interessados, costumavam ser descritas como obedientes, carinhosas, fiéis e sem vícios ou moléstias. Também era comum se agregarem informações sobre a produção de leite da peça a ser negociada, indicando se tratava de leite de primeira cria, supostamente mais puro, para muitos médicos higienistas da época, ou escravizada multipara, com mais de um filho, o que denotaria leite mais abundante e experiência da ama no trato com bebês. Outro dado fundamental era se a ama de leite seria oferecida juntamente com sua cria negra, opção raramente verificada na realidade brasileira. Também a experiência do aborto denota a conjugação do fator gênero ao elemento racial na subalternização de mulheres negras. Estas sempre souberam como abortar pela própria necessidade de recorrerem
ao aborto no contexto de escravização, não suportando imaginar que seus filhos sofressem da mesma experiência brutal em que viviam, ou mesmo para impedir que seus filhos fossem mortos pelos senhores. Muitas escravizadas praticavam o aborto, colocando em prática seus saberes com folhas e ervas. A exploração dos nossos corpos era estendida, inclusive ao mercado sexual. A prostituição de negras ganhadeiras era a prática difundida em meio à sociedade escravocrata brasileira, revelando-se também nesse fenômeno o entrecruzamento entre racismo e sexismo contra corpos negros femininos. Os chamados escravos de ganho assumiam funções diversas, tais como vender quitutes, transportar mercadorias e pessoas, carregar fardo, trabalhar em pequenos negócios, oficinas de reparos ou com artesanatos, devendo ao fim do dia entregar o ganho, ou parte dele, resultante das atividades realizadas aos seus senhores. Nesse contexto, naturalizou-se a exploração de escravizadas no meretrício, negócio lucrativo que contava com especial participação também das senhoras. Por volta dos 15 anos de idade, as jovens negras escravizadas já eram prostituídas por suas sinhás, que as vestiam e enfeitavam, muitas vezes luxuosamente, para garantir que seus corpos, mercadorias, rendessem altos lucros. A prática era tão disseminada que chegou a gerar reações no início da década de 1870. Junto aos tribunais, no sentido de pleitear a libertação das escravizadas quando comprovado que haviam sido prostituídas por seus senhores e senhoras. Os tribunais da época, no entanto, se opuseram à tese, fundada no direito romano, por entenderem que, mesmo quando provado que o senhor obrigasse a prostituição à escrava, não ficaria esta liberta por este fato, porque o artigo 179 da Constituição do Império garante a propriedade em sua plenitude. Na lógica dos escravizadores, as violências produzidas contra corpos negros femininos tinham ainda a pretensão de promover uma docilização específica para atividades domésticas. Para isso, mulheres negras escravizadas precisavam ser aterrorizadas de modo que fossem passíveis de circular nas dependências das casas grandes, submetendo-se às vontades do senhor, da senhora e das crianças brancas. Eram as chamadas mucamas, escravas domésticas que assumiam funções como ama de leite, cozinheira, copeira e toda sorte de serviço nas casas grandes, e ainda eram constantemente tratadas como objeto sexual do seu dono ou de outros membros da família. A denominada escravidão doméstica constituiu uma das principais modalidades de exploração do trabalho escravo nas Américas. No Brasil, onde grande quantidade de mulheres negras foram alocadas nas casas oitocentistas, possuir uma criada doméstica era sinal de riqueza, poder e prestígio. O fim do tráfico de africanas e africanos em 1850 gerou o aumento progressivo do preço das e dos cativos e cativas, resultando na disseminação da prática de aluguel de escravos domésticos. Com o avanço do processo abolicionista, as elites brasileiras temiam a extinção dos serviços domésticos, papel social que nas últimas décadas do século XIX, notadamente após a promulgação da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, acabou por ser absorvido pelas libertas diante da dificuldade de inserção de ex-escravizadas no mercado de trabalho livre. Certo é que o trabalho doméstico acabou assumindo em muitos de seus aspectos, e até mesmo nos dias atuais, feições de continuidade da exploração escravocrata, sujeitando as trabalhadoras domésticas a tratamentos que envolviam trabalhos excessivos, maus tratos, suspeitas e acusações, vigilância constante, punições injustas e toda sorte de violências físicas, sexuais e morais.
remetendo-nos ao sentido do vocábulo mucama, do quimbundo, mucama omásia escrava, Lélia Gonzalez alerta para a articulação do papel da escrava no sistema produtivo com a prestação de serviços sexuais, função, no entanto, ocultada, quer no dicionário, quer nas relações sociais da atualidade. Para ela, a doméstica nada mais é do que a mucama permitida, que, por estar no cotidiano, representa o lado oposto da exaltação carnavalesca da mulata. Esta, embora endeusada no carnaval, em simbólica encenação do mito da democracia racial na vida cotidiana, transfigura-se na empregada doméstica. Desse modo, os termos mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito, com fortes raízes na figura histórica hipersexualizada e sexualmente explorada da mucama. Como nos lembra Vilma Piedade, a dororidade contém as sombras, o vazio, a ausência, a fala silenciada, a dor causada pelo racismo. Embora o conceito abarque a dor provocada em todas as mulheres pelo machismo, no caso das mulheres negras, essa dor é agravada pelo silêncio histórico, pelo não lugar, pela invisibilidade do não ser sendo. Nós, mulheres negras, estamos conectadas por esse passado enraizado na dor e que continua, em grande medida, condicionando nossas vidas até os dias de hoje. Mas então, por que revirar o baú da história? Por que reivindicar uma memória de sofrimento e subjugação? É que esse processo de catarse é necessário para converter nossas dores em potência transformadora, para compreender que, apesar de todo o processo de múltiplas opressões que nossos ancestrais sofreram, ainda assim elas se levantaram e nos deixaram um legado de resistência e luta, que também está no nosso DNA. Sobre esse constante renascimento e a ressignificação das nossas dores, encontramos acolhimento e força nos ensinamentos de Nanã, exaltada na canção do Mateus Aleluia, transcrita no início deste tópico. Nanã é a mais antiga orixá e tem o dom de recolher em seu seio todas as pessoas que já morreram. É a orixá da fertilidade, do solo, da transformação que dá sentido à vida, daquele grão que morre e aduba a terra para então renascer. Ela é a terra-mãe que recolhe, ampara e protege os mortas mortos, preparando-as e os para um possível retorno à terra. Na cosmopercepção dos povos nagus, a morte representa uma etapa necessária à emergência da própria vida. Nessa perspectiva, a morte, significado mais profundo de Nanã, representa condição de renascimento e se conecta com a própria fecundidade. Nascer no mundo é também, ao mesmo tempo, nascer para a morte. Cada mãe, ao dar à luz, cria um ser prometido à morte. A partir dessa concepção ancestral de morte e renascimento, da incorporação das vivências e lutas das nossas mais velhas, nos damos conta de que nesse processo circular de reconstrução do nosso próprio ser no mundo, muitas versões de nós morrem para adubar a terra e nos permitir semear a nossa reexistência. Então, assim como as luas e os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, nós também nos levantamos. E aí, essa foi a primeira parte do Jirê, do primeiro Jirê. A segunda parte a gente começa a ler aqui, Mulheres Negras tecendo justiça e liberdade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.